Gostaria agora de convidar todos os nossos panelistas presentes aqui para o nosso debate. E nós tivemos bastante perguntas, tanto no chat quanto no nosso Q&A, elas ainda estão chegando. Eu gostaria de fazer uma pergunta, inicialmente, na verdade foi uma pergunta direcionada para o Dr. João. Qual seria a visão de consultório na manutenção da perda de peso quando a pessoa que tem obesidade interrompe a medicação antiobesogênica? Será que grande parte dessa população vai precisar de remédio continuamente, como a gente faz com, por exemplo, antihipertensivos, medicamentos para o diabetes, entre outros? Doutor João, acho que seu microfone está pausado. Eu começo primeiro? Olha, a visão do tratamento contínuo da obesidade, talvez ela esteja linkada justamente a tudo aquilo que a gente pede, e que foi muito das falas aqui, que a obesidade seja reconhecida verdadeiramente como doença, né? A Gisele falou muito bem, ela tem CID. E o CID da obesidade já começa, na minha opinião, errado. O CID-E66 significa obesidade exógena, quer dizer, ali já passa toda a culpa que o paciente tem obesidade porque come demais. Ponto. Né? Ou seja, se esse é o CID, para de comer que você emagrece. Então, eu acho que esse talvez já seja o primeiro grande problema. A obesidade é uma doença muito mais complexa que isso. E eu sei que quando o CID foi feito, Gisele, isso já foi há muito tempo e muitos erros do passado a gente pode tentar corrigir agora. Então, eu vejo o tratamento da obesidade como uma coisa contínua. É uma doença crônica não transmissível. É uma doença crônica que merece um tratamento contínuo. E o paciente tem que usar o medicamento até ele conseguir entender ou ele conseguir fazer uma reeducação alimentar e a atividade física adequada. Eu falo muito isso para eles. Olha, o tratamento é um tripé, mas você pode ficar com 2 pés em pé, mas desde que você consiga mudar o hábito de vida. Então, não há um tempo mínimo nem máximo para o tratamento da obesidade. Ele deve ser contínuo, na minha opinião, e a relação médico-paciente é que determina essa durabilidade. Acho que uma metáfora que se encaixa muito bem é da bicicleta com rodinhas, né? Até quando você vai andar de bicicleta de rodinha, até que você consiga andar sem as rodinhas. A medicação seria a rodinha das bicicletas, né? Exato. Bom, para a nossa próxima pergunta, gostaria de convidar o Dr. Marco para responder. A cirurgia bariátrica por vídeo foi incorporada ao Sistema Único de Saúde em 2017. Mas a produção dessa cirurgia, tanto por via aberta e por vídeo, não tem acompanhado o crescimento da população com obesidade. Quais são os fatores que fazem com que o SUS oferte menos do que a expectativa dessas cirurgias? Acho que aí, Pineda, esse é o grande desafio, né? A doutora Gisele comentou também nesse aspecto. E existe no Brasil uma distribuição grande de centros de referência para cirurgia, muitos extremamente organizados, mas do ponto de vista prático, esses números eles não conseguem contemplar esse aumento vertiginoso na forma grave de obesidade. A gente destacou dentro desse aspecto que está ocorrendo dentro desse panorama geral da obesidade, que dentro desse contexto de evolução crônica, aquelas situações de obesidade que poderiam ser mais bem controladas, ao longo do tempo elas estão se tornando mais graves. Então, esse número realmente de pacientes que vão se tornando mais graves e que são da espera do tratamento cirúrgico, não acompanha o número de centros de referência proporcional. Então, dentro desse contexto, abrir mais centros de referências é importante? Claro, será importante dentro dessa distribuição, não há dúvida. Mas o problema, acho que não é só a ideia de abrir dentro desse contexto. Acho que o que a gente precisa atingir é, dentro dessa normatização, um planejamento para a gente colocar números de evidência, assim, quantas cirurgias a gente vai ter condição efetiva de realizar dentro desses centros, para que esse número avalize essa aí a tendência. Porque se a gente for realmente correr dentro desse contexto de acompanhar o número de pacientes que vão se tornando progressivamente mais graves, isso é um ciclo vicioso interminável. Acho que dentro desse organograma, dentro desse programa, a gente tem que estabelecer essas metas e trabalhar dentro da ideia de que aqueles obesos que são da esfera ainda do tratamento clínico e são passíveis de controle,
não se tornem pacientes progressivamente mais graves e que entrem dentro dessa esfera de tratamento cirúrgico. Eu não vejo outra solução. Acho que uma coisa que, né, o senhor pontuou justamente agora no finalzinho que eu ia comentar, que é, muitas vezes, o indivíduo tem obesidade, a gente coloca a cirurgia bariátrica como um potencial tratamento, lógico, dentro de todas aquelas indicações que a gente tem pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades, e o indivíduo pensa, claro, então eu vou engordar mais para conseguir a bariátrica, né? E muitas vezes esquece que a gente tem todo um preparo clínico para fazer, um preparo psicológico, nutricional. Se não, lógico, a gente, né, o cirurgião opera, faz a cirurgia bariátrica e a pessoa acaba reganhando esse peso, que é extremamente deletério também, né? Lógico, vai ter toda a questão da desabsorção da cirurgia bariátrica e vai continuar com a obesidade. E outro ponto que o senhor também colocou acho que o número de cirurgiões que conseguem fazer cirurgia bariátrica, né? O tempo de formação para um profissional conseguir ter a técnica suficiente para isso acaba sendo muito maior, inclusive, para a gente ganhar essa corrida contra a obesidade. Temos uma pergunta aqui que acho que poderia ser direcionada para a Gisele, doutora Gisele Bortolini. As medicações Orlistat e Sibutramina não foram incorporadas no SUS. E, de acordo com o PCDT de sobrepeso e obesidade, eles foram avaliados considerando que tivesse eficácia limitada, efeitos adversos moderados e importante, com alto impacto orçamentário. Se a gente tem alguma outra recomendação dentro do Ministério da Saúde, se a gente tem algum posicionamento a respeito disso. Bom, quando nós iniciamos a elaboração do PCDT, né, que é o Protocolo Clínico da Obesidade, normalmente leva de 2 a 3 anos para o protocolo ficar pronto. A gente fez uma busca de aproximadamente 20 protocolos oficiais de Ministério da Saúde de outros países, né? E realmente as únicas drogas utilizadas, né, eram o Orlistat e a Sibutramina. Então, essas drogas elas entraram como pergunta de pesquisa do PCDT e acho que como você mesmo pontuou, né, a conclusão, né, de um relatório que está disponível, que pode ser acessado para todo mundo, é que até então, né, não se justificaria a incorporação em função do custo-benefício. Que eu tenha conhecimento depois desse, não teve nenhuma outra solicitação de incorporação de outra medicação, mas eu posso estar sem essa informação porque eu não acompanho diretamente, né, a área que avalia as incorporações de tecnologias. Eu entendo que a gente tem que fazer um estudo farmacoeconômico justamente para ver se a gente teria alguma coisa, e esse estudo do PCDT já tem algum tempo. A gente tem, por exemplo, alguma proposta do Ministério da Saúde de reavaliar essa questão, considerando todos os gastos que a gente tem com obesidade? Então, na realidade, o PCDT da obesidade não está prevista sua revisão, né? Porque ele, na realidade, foi publicado em dezembro do ano passado, né? Mas é importante também dizer que a incorporação de medicações, ela pode ser solicitada por qualquer entidade, desde que você tenha evidências científicas suficientes e robustas que justifiquem essa incorporação. Então, uma série de outras medicações são avaliadas pela Conitec, os relatórios estão todos públicos, e até o momento, né, não houve essa decisão por uma incorporação de uma droga no SUS, né, para perda de peso, até o momento. Não estou contando o que aconteceu, não necessariamente se eu sou favorável ou não à utilização. Muito obrigado. Temos uma pergunta para Marília também. Marília, a alimentação escolar muitas vezes não é saudável em escolas privadas. A gente sabe que tem, né, toda uma questão de planejamento alimentar em escolas públicas, mas existe algum projeto de lei que possa regular esses tipos de alimentos oferecidos nas escolas? Se sim, está implementado ou tem algum dificultador para a implementação de uma lei assim? Ronaldo, obrigada aí pela pergunta. Acho que é até bom contar um pouco do espaço antes, né? Porque o ambiente escolar, ele é cheio de características. Então, é bom lembrar sempre que foi boa pergunta, foi para o privado, porque para as escolas públicas, a gente já tem um grande programa do governo, que é o PNAE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ele, de certa forma, estaria protegendo aí a
crianças e adolescentes realmente para ter uma alimentação mais saudável, ter envolvimento da agricultura familiar. Para a escola privada, eu vou falar um pouco mais da nossa ação mais federal, que é o que a gente, a CT, atua mais. Existem vários projetos de lei. É um tema que, quando ele entra no Congresso, ele tem uma certa sensibilidade, porque você está falando de crianças, está falando de adolescente, de proteger o ambiente, né? Só que, à medida que passa o tempo, os empecilhos, os obstáculos para o avanço desses projetos de lei, eles acabam acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de lei que está desde 2007, que é a proibição de refrigerantes nas escolas. E esse projeto de lei, ele está daqui a pouco, estamos em 2021, daqui a pouco ele faz 15 anos e a gente não consegue evoluir. Tanto que se tem muita evidência que já se mostra, a gente fez um conjunto, já fez um recorte bastante de um produto que já tem bastante evidência. A gente tem outros projetos de lei também que está em construção, que estão tramitando, que também tenta realmente proteger essa venda de ultraprocessados, mas também não tem avanço. Em alguns estados, por exemplo, você tem status diferentes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Minas Gerais, que chegou a ter um projeto, chegar na etapa mais importante, que é a etapa a regulamentação, né, via governador, só que depois, a partir de 6 meses, ele teve um retrocesso e ele não vai ser implementado. Então, é tempo abrir. Então, existem projetos, os projetos são bem construídos, são bem avaliados, ou eles demoram a tramitação, ou quando eles chegam na hora de implementação, você tem aquele conjunto de forças que eu mostrei na apresentação, que faz com que ele tenha uns retrocessos. Tem municípios, eu deixo até como recomendação um parceiro que trabalha muito com a CT e pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, o IDEC, tem um conjunto de escolas saudáveis, tem bastante casos também de municípios que conseguiram implementar. Então, a gente tem uma situação bastante diversa no país. Marília, eu gostaria de também dar uma pontuada de uma coisa que eu percebi. Perdão. Se você me permite só aproveitar essa pergunta que a Marília respondeu, é importante valorizar esse protagonismo dos prefeitos e governadores, né, das gestões municipais e estaduais em regular o ambiente escolar, ou seja, em aprovar leis municipais e estaduais nesse sentido. A gente tem boas experiências, como a Marília comentou, o IDEC fez esse mapeamento. E a gente tem um exemplo recente do estado da Bahia, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como constitucional a lei que regulamenta a publicidade em escolas no estado da Bahia. Então, é isso, assim, é importante esse protagonismo, né? Então, além de ter leis federais, a atuação do Legislativo Municipal e Estadual. E a gente gostaria de aproveitar para divulgar o Laboratório de Inovação de Frutas, Legumes e Verduras, que está aberta as inscrições no site da OPAS, é uma iniciativa da OPAS, FAO, Programa Mundial de Alimentos, INCA e Ministério da Saúde, em que a gente está mapeando experiências como essa, que atuam em todo o sistema alimentar, todas aquelas que eu listei na minha fala, basicamente, para aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras que, enfim, né, reduzem a obesidade, protegem de câncer. Então, só queria aproveitar essa pergunta para trazer esses elementos. Muito obrigado. Eu acho que isso, inclusive, abre um gancho para uma pergunta que vocês duas podem responder, tanto a Luizete quanto a Marília, que muitas vezes me dá a impressão de que parece que a indústria alimentícia está jogando pelo livrinho da indústria do tabaco. Né, a gente consegue ver muitas semelhanças entre elas, e muitas vezes, por exemplo, de tornar aquele produto aparentemente não tão danoso à saúde, né, por exemplo, produto zero açúcar, baixo em sódio, quando na verdade ele ainda assim tem uma série de outros condimentos que o tornam como ultraprocessado e também oferecem piora da qualidade, e até mesmo focando em outras coisas, tentando normatizar ou despatologizar a obesidade. Como que a gente vê isso? Eu, particularmente, sinto muita falta de um equivalente do Empower, né, do tabaco para a obesidade.
Vou começar, Maria, você me ajuda aí. Você tocou no Empower, que é uma ferramenta da OMS, né, para lidar com a redução do consumo de tabaco. Então, concordo, né, eu acho que seria bom ter um instrumento nessa linha, a gente já até conversou com o Ministério da Saúde sobre isso, e sim, né, as estratégias da indústria de alimentos são muito similares à da indústria do tabaco, e a publicação que a Marília trouxe na fala dela, que é determinantes comerciais, né, marco de referência dos determinantes comerciais, que a OPAS publicou no ano passado, traz muito isso, né, justamente essa forma de atuação, e linhas de ação para isso, e essas linhas de ação são justamente, uma delas é a regulação em âmbito municipal, estadual e federal, né, então, a gente vê isso, a gente procura atuar de forma sistêmica, né? Então, um exemplo para o que você trouxe, quando a gente fala de refrigerantes, por exemplo, a gente já amplia o olhar para bebidas adoçadas, né? Que também tem um impacto na saúde, ou seja, você deixa de consumir uma bebida açucarada para uma adoçada, mas que te traz impacto, porque ela também tem evidências que mostram que aumenta a mortalidade prematura, hipertensão. Então, é o olhar sistêmico de sistema alimentar mesmo, né? Que fica claro que a gente precisa incentivar a produção de alimentos in natura e minimamente processados, e a gente precisa ampliar acesso e pensar isso de forma integrada. E isso a gente está pensando em saúde, a gente está pensando em reverter a obesidade. Às vezes parece que isso é distante, mas isso é muito próximo, né? Então, eu acho que é isso, é cada vez mais a gente aprimorar as medidas para que não ocorra o que já aconteceu em outros países, que você regula e uma coisa ou outra passa e o impacto na saúde continua, na saúde, no meio ambiente, né? Porque o que a gente quer é reduzir o consumo de ultraprocessados de fato e transformar sistemas alimentares, que é o que a cúpula de sistemas alimentares propõe, né? Só complementando, Luizete, na verdade, assim, eu acho que o tabaco tem muito que nos ensinar, né? A atuação da CT começa realmente aí como organização atuando quando você tem a publicação aí da Convenção Quadro, que foi o primeiro tratado mundial, né, de saúde pública. Então, justamente nesse sentido, que eu fiz a minha fala, já se tinha muita evidência científica que mostrava que o tabaco faz mal. A gente cresceu sabendo que tabaco faz mal, mas por que você não conseguia baixar a prevalência? Porque tem todos aqueles outros fatores que fazem com que você realmente não adote ou você não mude o seu estilo de vida. Então, foi esse conjunto de políticas públicas que, na verdade, por elas serem tão bem efetivas, elas estão sendo transladadas também para, não só para alimentação como álcool, que é a questão dos ambientes, né, a regulação da publicidade, das medidas fiscais para os preços, né, para o acesso ao ambiente e a questão dos selos de advertência, que isso, por ter dado certo para o tabaco, está sendo trasladado para as outras políticas. Mas, ao mesmo tempo, o que acaba acontecendo? Aí, por isso, as táticas que foram usadas pela indústria de tabaco estão sendo usadas pelas outras grandes corporações. E só que na Convenção Quadro tinha um item muito específico, que é o artigo 5.3, que fala que a indústria do tabaco não podia fazer parte das mesas de discussão. E isso protegeu realmente as políticas públicas por um tempo. E aí, o que você acaba acontecendo? Hoje, você não tem essa blindagem. Hoje, a gente está tendo, como a cúpula dos sistemas alimentares, o Pre-Summit, como a gente bem colocou, você tem todo o setor que é envolvido, que vai ser regulado, também participando e definindo o rumo das políticas. Só que existe um jogo de interesses. Se a gente pensa que não é só aqui no Brasil, tem uma matéria que saiu recentemente no The Guardian também mostrando a questão americana, existe uma concentração de mercado e poder muito grande. Então, se você não blinda o setor regulado, você não vai ter um avanço. Todas as medidas que vão ser feitas, elas vão ser medidas assim, paliativas, cortinas de fumaça. Então, é um conjunto realmente. Então, eu falo, o tabaco tem muito que nos ensinar, acho que, na verdade, deveria se repetir, até para evitar, porque o setor regulado está sempre se reinventando. Hoje tem para os tabacos os cigarros eletrônicos também, que são essas novas reinvenções, como você pode fazer uma leitura, por exemplo, para esses produtos que são, teoricamente, vendidos como mais saudáveis.
Temos também algumas perguntas para a Andréia. Andréia, na sua visão, quais são os principais fatores ambientais que estão levando à curva de aumento contínuo da prevalência de obesidade? Qual seria a sua recomendação em termos de políticas regulatórias? Bom, agora ficou tudo muito evidente na pandemia, né? Nós ficamos mais confinados, eu tenho visto isso diariamente, atendendo os pacientes bariátricos até, pacientes que já estavam em tratamento de obesidade, clínico ou cirúrgico, realmente tiveram um retrocesso, né? Todos os médicos aí que estão junto com a gente aqui devem estar sentindo isso, a gente teve isso bem evidenciado aí com 1 ano e meio de pandemia, mas a pandemia não é a culpada de tudo, né? A gente sabe como é difícil mesmo, não só emagrecer, mas manter o peso de pós-operatório. Então, como eu brinquei, eu acho que todo paciente que vai fazer um tratamento clínico ou cirúrgico, usar qualquer tipo de arsenal terapêutico, seja medicamentoso, seja mudança de estilo de vida, com certeza, sempre, ou cirurgia bariátrica, esse paciente tem que entender muito os porquês dessas mudanças e como a obesidade atua, porque senão não faz sentido nenhum para ele. Um exemplo bem evidente é assim, por exemplo, a gente fala muito da suplementação pós-operatória, o paciente fica bem, várias vezes eu recebo pacientes no consultório com suspeita de uma depressão ou de outras coisas, e frequentemente ele não está, ele está com uma anemia ou algum problema nutricional qualquer, e ele já foi em diversos psiquiatras e tomou diversas medicações, e na verdade ele está com um problema nutricional. Então isso é uma coisa muito importante que o paciente entenda, né, que se ele não tiver com todas as áreas, tiver resguardado de todos os lados, a obesidade sendo doença multifatorial que ele pode estar perdendo um tempo precioso de ajuste aí de alguma coisa que o faça não ter sucesso no tratamento, né? Então, o que eu acho que nas políticas públicas, tudo isso aí que foi falado é importantíssimo, fundamental. Acho que a gente olhar mais para as nossas crianças, que também foram bastante afetadas na pandemia, é fundamental, né? Porque é o único momento da vida em que a gente pode, de fato, prevenir a obesidade, depois a gente vai tratar e vai tratar para o resto da vida. Então, acho que o entendimento da obesidade como doença ainda está muito longe de ser compreendido pela população geral, e esse é um trabalho que a Obesidade Brasil tem tentado fazer bastante. Eu acho que todas as instituições sérias que trabalham com obesidade têm tentado mostrar isso para que as pessoas tenham esse entendimento, e tendo esse entendimento, a conduta passa a ser diferente, né? Então, se a gente tem um entendimento de que nós temos a predisposição a algo, a gente vai todo ano ao médico fazer uma prevenção ou tentar identificar aquela doença o mais precocemente possível. E não é diferente com a obesidade, né? Quanto mais precocemente tratada, melhor. Então, acho que é isso, muita informação para o público leigo, e essas trocas que nós estamos fazendo aqui enriquecem muito as falas dos profissionais também, né? Porque nós é que temos essa capacidade de transformar a linguagem científica em linguagem leiga para que todos tenham acesso. Obrigado. Tem uma pergunta para a Simone também. Simone, dentro de todo esse contexto de advocacy, acesso ao mercado, a gente tem a questão de acesso às medicações, né, que muitas vezes o próprio profissional acaba não prescrevendo. Como você vê essa questão? Como que, né, a pessoa com obesidade pode ser empoderada e também, né, de outra forma, fomentar também que aquele profissional que prescreveria a medicação poderia se atualizar para dar um tratamento melhor? Simone, acho que caiu, será? Não. Bom, vamos passar para a próxima pergunta. Assim que ela conseguir resolver o problema de conexão, a gente retorna.
Vamos ver se temos algum. André, mais uma pergunta para você. Quando a gente fala do tratamento de obesidade, a gente também fala da questão de gordofobia, por exemplo. Ah, a Simone voltou? Só invertemos a ordem. Só pedir para Simone a pergunta. Simone, voltamos. Sua conexão está estável? Eu estou aqui. Ok, tivemos um pequeno Tá me ouvindo? probleminha. Certo. A Posso pergunta falar? que temos para você. Sim, por favor. Você chegou a ouvir a pergunta? Ah, não. Eu ouvi a pergunta. Não, tudo bem. Eu primeiro agradeço a oportunidade de falar a esse respeito. Eu acho que a questão de abordar a obesidade de uma maneira integrada é uma missão difícil, porque você tem essas diferentes vertentes, você tem a vertente econômica, você tem a vertente de saúde, você tem a vertente social, você tem a vertente cultural, então é difícil integrar. Então, até comentei na minha abertura sobre o painel brasileiro da obesidade, que é uma iniciativa que a Novo começou com o Instituto Cordial no final do ano passado, que conta com vários membros que estão aqui presentes hoje, inclusive com a Federação Mundial de Obesidade. A questão é você encontrar caminhos comuns, porque na verdade não é possível você conseguir abarcar ou endereçar todas as questões de obesidade ao mesmo tempo. Você tem que eleger algumas prioridades, né? Isso passa também pela questão de educação, né? Então, educação, quando eu falo, é da sociedade, né? Que a sociedade precisa entender melhor. A Novo trabalha muito nessa frente de conscientização e educação, com uma plataforma chamada Saúde Não Se Pesa, que fala muito a esse respeito do estigma da obesidade, dessa questão do empoderamento do paciente, dessa questão da necessidade de tratamento multidisciplinar. Então, tentando também oferecer essas ferramentas e esse conhecimento à sociedade, porque a gente sabe, assim como as doenças mentais, existe muita estigmatização em torno da obesidade, da doença em si, do indivíduo que se sente culpado pela sua condição, e mesmo da questão do uso da medicação, que é necessária em alguns casos, também existe muito estigma. Então, ao investir nesse conhecimento, a gente tem a intenção de que esse discurso e de que esse diálogo em torno da obesidade, ele também mude de padrão, né? E passa também pela questão da educação do profissional de saúde, né? Infelizmente, eu sou farmacêutica de formação, mas eu sei que no currículo médico ainda não existe a questão de entender a obesidade. O cerne da obesidade tem pouquíssimo conteúdo sobre obesidade no currículo médico e de muitos profissionais de saúde, ou seja, o profissional também ele vai para o mercado e ele não está completamente preparado para entender isso e para tratar o paciente. Então, a gente sabe que existe a gordofobia nos consultórios. A gente ouve falar sobre isso, né? E não menos importante, acho que a gente vai ter que encontrar caminhos, também essa provocação que eu fiz na minha fala, de como tratar esses 40 milhões de pacientes que já estão com obesidade, né? Então, hoje, infelizmente, existe um abismo entre o paciente que pode pagar por um tratamento, que é o paciente do sistema privado, ou o paciente que paga do bolso o seu tratamento, e o paciente do sistema público. Então, eu acho que esse abismo a gente também tem que encontrar caminhos para poder superar. Muito obrigado. Acho que entrando na mesma esteira, pergunta para a Andrea. Como psicóloga e também ao paciente que teve obesidade, como que a gente pode balancear essa questão da gordofobia e também de não normalizar? Porque, logicamente, é super deletério a questão de estigma, mas é igualmente deletério a gente normalizar essa questão de obesidade. Como que você vê isso? O que você daria de dica para os nossos espectadores? Bom, primeiro eu vou dar uma prova para vocês de que há 1 ano e meio, quando nós resolvemos abrir a ONG, nós descobrimos que não existia nenhuma ONG na América Latina que falasse de obesidade, que falasse para os pacientes, né? Aí a gente foi pesquisar ONGs de câncer, ONGs de doenças raras, ONGs de animaizinhos, ONG que são super importantes todas, mas ONG de obesidade não existia. E uma das coisas que nós mais ouvimos, e de profissionais de saúde, foi assim, não acredito, vocês vão abrir ONG de obesidade, esses pacientes são muito difíceis de tratar, vocês têm certeza que vocês querem trabalhar com isso? Nossa, que loucura, vocês são muito corajosos. E desencorajando a gente o tempo inteiro a falar sobre isso numa organização não governamental. Então, para ver como é verdade que
profissionais de saúde mesmo veem pacientes com obesidade como pacientes difíceis, pacientes com tudo aquilo que a gente sabe nas pesquisas, né? Pacientes sem força de vontade, aquelas bobagens todas, e sem o entendimento da obesidade como doença. E aí que nós tivemos certeza absoluta de que a gente tinha que falar sobre isso cada vez mais, né? Nós temos que falar sobre isso cada vez mais, porque exatamente se nós, que somos profissionais de saúde, não replicarmos esse tipo de informação, não trouxermos para os nossos pacientes esse tipo de informação, não acolhermos este paciente, ele vai ficando cada vez mais recluso, ele vai ficando cada vez mais sem acesso. Claro que a gente tem as questões do acesso, o acesso pelas questões socioeconômicas, mas fora isso, a gente tem pesquisas nos Estados Unidos mostrando que, independentemente do acesso socioeconômico que a pessoa tenha, se ela tem obesidade, ela deixa de fazer exames de rotina, ginecológicos, por exemplo, por vergonha, por medo, por não conseguir subir na maca, por não caber num avental ou por ser maltratada por profissionais de saúde, né? Então, isso é uma coisa muito, muito grave que leva a uma fala minha que eu sempre acho impactante, e eu gosto de falar isso, que a obesidade mata, não só pelas questões da doença metabólica, da obesidade em si, mas também porque priva as pessoas de um acesso à saúde preventiva por esses motivos que eu falei. E isso é a gordofobia. Esse é o estigma, né? Essa é a dor da pessoa com obesidade, de se sentir reclusa naquele silêncio, né? Naquele combinado não falado entre profissionais de saúde mal preparados, entre pessoas que acham que não, é só fechar a boca e vamos lá, e a culpabilização dessa pessoa. Então, veja como essa teia envolve o paciente, culpabiliza o paciente e faz com que ele, de fato, não chegue a acesso a questões preventivas de saúde que, às vezes, nada tem a ver com a obesidade. Então, é muito sério isso, e a gente precisa, sim, falar bastante sobre esse assunto para desmistificar a gordofobia, o estigma, e não trazer para o lado da gordofilia, né? Que eu acho que é aí que você está dizendo, no sentido de não... claro, respeitemos todos os corpos, todos os formatos, e isso é lógico, cada um tem as suas predisposições, mas a gente tratamento de obesidade não tem nada a ver com falar sobre magreza, né? Tratamento da obesidade tem a ver com falar de tirar a pessoa de uma condição mórbida e trazê-la para uma condição de saúde muito melhor. Aí não importa se ela desceu 2 degraus, 3 degraus, para que lugar ela foi parar, ela parar num lugar infinitamente mais saudável e sustentável para ela. Muito obrigado, acho que foi um comentário muito valioso, acho que todos os nossos espectadores certamente vão levar muito desse comentário. Eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para o nosso laboratório de inovação sobre produção e consumo de frutas, legumes e verduras, que entra bastante nessa esteira do que a gente comentou. O link para a inscrição está aqui no chat ao lado. Se inscrevam, as inscrições vão até o dia 31 de agosto. Acho que nós temos um tempo para uma última pergunta, que é uma pergunta aberta, mas ela acaba cobrindo, acho que quase todos os postos, né? Quais iniciativas têm sido realizadas para fortalecer as práticas interdisciplinares e intersetoriais, considerando que a obesidade é uma doença multifatorial, e na atenção primária as práticas ainda são centradas no modelo biomédico, não no modelo comportamental ou no modelo social, tendo mudanças nas políticas de financiamento de equipes multiprofissionais. Apesar da linha de cuidado considera o trabalho interdisciplinar, nem todas as equipes contam com nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e com toda aquela equipe multiprofissional que a gente precisaria para o cuidado integral. Posso começar, Ronaldo? Por favor. Bom, eu acho assim, que a gente deve... A atenção primária talvez seja aí a grande ferramenta para a gente mudar essa história. Tá? A gente tem que começar pela atenção primária, a gente tem que capacitar a equipe de saúde da família para identificar os pacientes com obesidade, e que estão doentes, né? Porque, como a gente disse, a Andréa muito bem falou, né? Quer dizer, não é que a gente quer que todo mundo seja magro, a gente quer que todo mundo tenha saúde.
né? E a saúde, por vezes, ela não está ligada ao peso. Infelizmente, saúde e peso, elas andam em direções opostas. São poucas as pessoas que têm obesidade e são metabolicamente saudáveis. Mesmo assim, elas têm problemas mecânicos importantes. Então, eu acho que a coisa começa por aí, e eu admiro muito e acho muito importante o trabalho que a Gisele vem fazendo. Desde o ano passado a gente já conversa sobre isso. Mas isso é muito interessante para a gente prevenir futuros casos de obesidade e parar o crescimento da curva. Agora, eu fico muito angustiado o que fazer com essas pessoas hoje. Nós temos aí a população inteira de São Paulo ou a população inteira da Argentina de pessoas com obesidade MC maior que 30 no Brasil. Então, a gente tem que ter políticas públicas para isso. Interdisciplinaridade é fundamental, não tem nada mais importante que a interdisciplinaridade para o tratamento da obesidade, mas eu acho que o acesso à medicação ele precisa ser estudado. Como a gente vai fazer o acesso, que players a gente vai fazer, não é só um problema do Ministério, é um problema global, é um problema todo, como é que a gente pode melhorar isso, porque a gente tem boas medicações, vamos ter melhores, tá? Então, a gente vai ter um processo de que daqui a pouco a gente já sofre isso na Santa Casa, né, Ronaldo? Que hoje uma paciente não tinha R$30 para comprar sibutramina. R$30. Doutor João, eu não tenho R$30 para comprar sibutramina, pesando 118 quilos, com diabetes, com todo o processo de morbidade que a obesidade traz. Então, vamos pensar no que a gente pode fazer agora, também, não só no futuro. Posso seguir? Pode seguir rapidamente, só para que nós estamos já quase estourando nosso tempo. Tá bom. Não, acho que assim, acho que é importante pontuar que assim, por que eu comecei minha fala dizendo que a obesidade é uma doença? Porque a gente tem esse desafio de, inclusive, trabalhar isso com a nossa força-tarefa do SUS, né? Eu trouxe aqui num debate do ano passado, eu não quis ser repetitiva, mas a gente tem um grande desafio, né? Quando a gente olha para a atenção primária faz mais de 100 milhões de atendimentos por ano. Quando a gente olha o que foi avaliado durante a consulta, 7% das consultas eram diabetes, 24% hipertensão, apenas 2% dessas consultas foi obesidade. Então, realmente, a gente tem um grande desafio, inclusive com a nossa rede da atenção primária. Por isso que a gente vem desenvolvendo uma série de ações que inclui, né, não deu tempo de pontuar aqui, mas tem uma série, são 4 cursos de autoaprendizagem, a gente está com um edital no CNPq, com 24 universidades nos apoiando em loco, mais um novo edital com mais 12 universidades, para tentar qualificar essa força de trabalho que é imensa, né, são mais de 40 mil equipes de atenção primária. O outro lado, não é aqui da atenção primária, né, mas foi discutido aqui a cirurgia bariátrica, também é um grande desafio, precisa ampliar o acesso, né, os dados mais atuais, né, eu vi que o doutor Marco trouxe de 2013, o SUS faz aproximadamente 10 mil cirurgias bariátricas por ano, a saúde suplementar faz 50 mil cirurgias bariátricas por ano. Então, existem muitos desafios no Sistema Único de Saúde, né, e é isso que a gente vem tentando trabalhar, né, aqui na coordenação nós entendemos que a obesidade ele é o principal agravo relacionado à má nutrição, e na realidade é um esforço, né, de toda a sociedade, e assim, em relação às estratégias, né, qual a nossa posição? As estratégias efetivas, elas precisam ser incorporadas, né, é uma estratégia custo-efetiva, ela precisa ser incorporada, e é por isso que a gente fomenta, né, inclusive editais de pesquisa para nos ajudar a buscar novas soluções para que possam ser incorporadas e possam beneficiar a população brasileira. Mas pontuar que realmente os desafios são muitos. Marília, gostaria de deixar alguma mensagem final, aproveitando a esteira da pergunta? Não, só queria realmente voltar à minha fala inicial, Ronaldo, que eu acho que é muito importante, cada um tem uma vertente, né, um olhar, e eu acho que a gente poderia, já que os desafios são muitos, eu gostaria muito da gente sair com esse compromisso, né, de trabalharmos mais em conjunto, termos um discurso integrado, alinhado, que a gente pegasse desde a prevenção ao tratamento, que a gente pegasse da esfera do indivíduo ao sistema. Eu acho que só isso, trabalhando de forma integrada, unida, com discurso único, alinhado, a gente vai conseguir
reverter essa tendência, que é lógico, a pandemia tem nos assustado, porque temos recebido alguns dados desse consumo, não só de produtos de alimentos, mas também de tabaco e álcool. Eu acho que realmente o que nos espera ainda nos próximos anos vai ser mais desafiador. Era isso. Obrigada pelo convite. André, gostaria de deixar alguma mensagem final? Queria agradecer, falar como é importante, né, esses fóruns que vocês fazem e estão trazendo essa informação para a população leiga. Acho que cada vez mais a gente tem visto, sim, as pessoas entenderem e falarem de obesidade, embora ainda falte muito, né, mas a gente está num caminho global aí de entendimento, e eu acho que o único caminho possível é o entendimento da doença, para a gente desenvolver terapias mais efetivas, medicações fiquem mais acessíveis, as cirurgias bariátricas mais bem conduzidas pela parte clínica e pelos próprios pacientes, e aí é um time que se soma mais à prevenção infantil, que eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho que é o lugar onde a gente precisa cuidar muito. E muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Luizete, você gostaria de dar alguma mensagem final? Eu vou aproveitar que a Gisele compartilhou aqui o link do Guia Brasileiro de Atividade Física e dizer que foi publicado recentemente, está alinhado às recomendações da OMS, e a gente tem desafios, a equidade em termos de atividade física também é um desafio, as mulheres se exercitam menos, os idosos, então acho que a mensagem que o guia traz é que toda atividade física conta, quando a gente faz atividades domésticas, levar o filho caminhando para a escola, andar de bicicleta, então ele traz um pouquinho de práticas que são acessíveis, né? Traz você não precisa ir para a academia fazer atividade física, né? Precisamos de espaços seguros, mas acho que traz uma boa mensagem para instrumentar profissionais de saúde, para que a gente tenha aí também esse desafio de aumentar a prática de atividade física alcançado. E em relação à obesidade, eu acho que eu já trouxe bastante das políticas sistêmicas, concordo que o discurso integrado, como a Marília coloca, é fundamental, e a gente está à disposição para isso, e seguimos aí, fortes e juntos. Muito obrigado. Simone, alguma mensagem final? Na verdade, só agradecer esse trabalho que o Fórum Intersetorial também promove na construção desses diálogos e na integração dos diferentes atores para tratar os diferentes temas de DCNTs. DCNTs nunca é um tema simples, né? É sempre um tema transversal, e essas construções que a gente faz, esses seminários, webinars, são sempre extremamente relevantes para tentar trazer um pouco do que está sendo discutido agora, né? As boas práticas, as diferentes experiências. Então, para nós, como Novo Nordisk, que também é um prazer estar com vocês, fazendo esse trabalho e fazendo essa construção em conjunto. Obrigada. Doutor Marco, alguma mensagem final? Bom, sim, cumprimentar todas as apresentações, né? O que chama atenção é que nunca se falou tanto de obesidade e mesmo assim a gente não consegue conter, né? Para mostrar realmente a face crítica que ele dá com essa epidemia. E a obesidade saiu do empirismo e ela hoje está dentro de um contexto da ciência, assim como a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica hoje se entende muito vários desses mecanismos e por isso que a gente consegue realmente atingir melhores resultados. E ela, claro, não há dúvida que ela é uma ferramenta extremamente potente para tratar especificamente esses casos que são de obesidade mais grave e que precisam ser bem preparados e que realmente dentro desse contexto o segmento desses pacientes é muito importante. Porque se a gente lida com a obesidade já dentro dessa dinâmica da complexidade, o pós-operatório do paciente operado, ele também demanda toda essa análise. Então, eu acho que esse contexto dessa integração que a gente tem visto aqui, o desafio é colocar isso realmente na prática, dentro do contexto de chegar próximo ao paciente, tudo que a gente analisa e discute. Mas eu queria realmente cumprimentar, fiquei muito feliz em participar. Para nós, realmente, é uma grande alegria e um enriquecimento, realmente, pessoal para todos. Um abraço para todos, boa tarde.
Bom, gostaríamos, então, de agradecer muito os nossos parceiros institucionais e, especialmente, nosso parceiro corporativo, a Novo Nordisk. Agradecer a presença de todos os nossos espectadores no nosso webinar, que, se não me engano, foi o webinar que tivemos o maior público até o momento. Gostaríamos de convidar mais uma vez para o nosso laboratório de práticas de frutas e vegetais, aí com inscrições também no chat. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais. Esse webinar vai ficar gravado nas redes do fórum, e dizer que nos vemos na próxima. Muito obrigado a presença de todos, e até lá. Tchau, tchau.